Existe algo na tentação de Jesus que quase ninguém percebe, e isso muda completamente a forma como você entende essa passagem. Não é um detalhe pequeno, não é algo secundário. É o tipo de coisa que, quando você enxerga, você não consegue mais ler esse texto da mesma forma. O diabo não chegou afirmando quem Jesus era. Ele não disse, você é o Filho de Deus. Ele disse, se você é o Filho de Deus. Essa única palavra carrega um peso espiritual gigantesco, porque não é uma declaração, é uma dúvida, é uma provocação construída para mexer com a identidade. Agora pensa com calma, isso não faz sentido à primeira vista. Se Satanás já tinha estado na presença de Deus, se ele conhecia a glória, se ele já tinha enfrentado a autoridade divina, por que ele se aproxima de Jesus dessa forma? Por que ele não trata aquilo como um fato? Por que ele questiona? Essa pergunta abre uma porta que muita gente evita entrar, porque ela mexe com aquilo que sempre foi tratado de forma superficial. A gente aprende que Jesus foi tentado, que ele venceu e que devemos fazer o mesmo. Mas quase ninguém para analisar a intenção por trás das palavras do inimigo. E a intenção aqui não é apenas derrubar, é provocar uma reação, é fazer Jesus agir para provar algo. Agora observa o cenário. Jesus está no deserto, 40 dias sem comer. O corpo enfraquecido, a mente em silêncio, sem multidões, sem aplausos, sem reconhecimento. Não existe validação externa. Não existe ninguém dizendo quem ele é naquele momento. Só existe o que Deus declarou e o que o inimigo está sugerindo. E é exatamente aí que a estratégia começa a ficar clara. O diabo não chega gritando, não chega impondo, não chega atacando de forma direta. Ele chega com uma frase que parece simples, mas que carrega um gatilho profundo. Se você é... Essa frase não tenta negar. Ela tenta gerar instabilidade, porque quando alguém sabe exatamente quem é, não precisa provar. Mas quando existe uma brecha, quando existe qualquer nível de dúvida, mesmo que pequeno, a necessidade de provar começa a crescer. E é isso que o inimigo está tentando acessar. Não o poder de Jesus, mas a manifestação desse poder fora do tempo. Isso muda tudo. Porque então a tentação não é apenas sobre transformar pedra em pão. Não é apenas sobre se jogar do templo. Não é apenas sobre receber os reinos do mundo. É sobre algo muito mais profundo. É sobre identidade sendo pressionada. É sobre alguém tentar arrancar de você uma prova antes da hora certa. Agora traz isso para a sua realidade. Quantas vezes você já se viu tentando provar algo? Provar que é capaz, provar que merece, provar que Deus está com você. Provar para os outros, provar para si mesmo, provar até para Deus. E sem perceber, você está respondendo exatamente ao mesmo tipo de provocação. Porque a dúvida nunca chega dizendo você não é. Ela chega dizendo, se você é, então mostra. E isso parece sutil, parece até inofensivo, mas é uma armadilha extremamente sofisticada. Porque quando você entra nesse jogo, você começa a agir movido por pressão, não por direção. E foi exatamente esse jogo que começou naquele deserto. O que está acontecendo ali não é só uma tentação isolada. É o início de um confronto que revela como o inimigo opera até hoje. Ele não começa destruindo, ele começa questionando, ele não começa atacando de frente, ele começa sugerindo, ele não começa tirando. Ele começa fazendo você querer provar. E é por isso que essa cena é tão importante, porque ela não revela apenas quem Jesus é. Ela revela como a dúvida tenta agir dentro de qualquer pessoa. E se você não perceber isso, você pode passar a vida inteira tentando provar algo que Deus já declarou sobre você. Mas antes de entender por que essa estratégia foi usada e o que o diabo realmente sabia ou não sabia naquele momento, você precisa encarar uma possibilidade que muda completamente essa história.
E se o diabo não tinha certeza absoluta sobre quem Jesus era? Essa pergunta incomoda, porque quebra uma ideia que muita gente nunca questionou. A ideia de que no mundo espiritual, tudo é completamente claro, definido e conhecido. Mas quando você observa com atenção o que está escrito, percebe que a abordagem de Satanás não é de alguém que afirma com convicção, e sim de alguém que está testando, sondando, tentando confirmar. Quando ele diz, se você é o filho de Deus, isso não soa como quem sabe. Soa como quem quer ter certeza, como alguém que percebeu sinais, ouviu algo, mas ainda não viu a confirmação completa. E isso muda completamente a leitura desse momento. Porque então o deserto deixa de ser apenas um lugar de provação e passa a ser um ambiente de observação espiritual. Um lugar onde o inimigo não apenas tenta derrubar, mas tenta entender, medir, provocar uma resposta que revele aquilo que ainda não está totalmente exposto. Agora pensa no contexto. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre público. Ele não tinha curado enfermos, não tinha multiplicado alimentos, não tinha demonstrado autoridade sobre a morte. A única confirmação visível havia sido no batismo, quando uma voz do céu declarou quem ele era. Satanás ouviu aquela declaração. Mas ouvir não é o mesmo que ver em ação, não é o mesmo que testemunhar manifestação. E é exatamente aí que entra a estratégia. O diabo se aproxima não com uma acusação direta, mas com uma provocação calculada. Ele não diz, você não é. Ele diz, se você é. Isso cria um cenário onde a resposta pode revelar mais do que qualquer afirmação. Porque se Jesus reage tentando provar, ele estaria cedendo à pressão de manifestar algo fora do tempo determinado. E aqui existe um princípio espiritual profundo que muitas pessoas ignoram. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda dúvida precisa ser respondida. Nem todo desafio precisa ser aceito, mas quando a identidade não está completamente alinhada com o que Deus declarou, a tendência é reagir. A tendência é querer mostrar, justificar, provar. E é exatamente isso que o inimigo explora. Ele não precisa mentir o tempo todo. Às vezes, ele só precisa sugerir uma dúvida no momento certo. Agora traz isso para a vida real. Quantas vezes você já sentiu a necessidade de provar quem você é, provar seu valor, provar sua fé, provar que Deus está com você? E quanto mais você tenta provar, mais você se distancia da paz de quem já sabe. Porque quem sabe quem é, não vive reagindo a provocações. E é isso que torna essa cena tão poderosa. O diabo não estava apenas tentando fazer Jesus cair em um erro. Ele estava tentando acelerar um processo. Ele estava tentando arrancar uma manifestação antes do tempo, forçar uma revelação baseada em pressão. Porque se Jesus cedesse a isso, ele estaria agindo não pela direção do Pai, mas pela provocação do inimigo. Percebe a profundidade disso? O perigo não está apenas em cair em tentação. O perigo está em agir fora do tempo certo, tentando provar algo que não precisa ser provado. E isso continua acontecendo todos os dias. Pessoas tomando decisões precipitadas, reagindo a pressões, tentando mostrar força, tentando provar valor, tentando validar aquilo que já foi definido por Deus. E tudo começa com uma simples frase: se você é. Essa é a porta de entrada. Mas para entender por que Jesus foi levado exatamente para esse cenário e por que esse confronto precisava acontecer, você precisa olhar para algo que muda completamente a forma como essa história começa. Agora olha com atenção para o início dessa história, porque aqui está uma das verdades mais desconfortáveis para quem lê esse texto de forma superficial. Jesus não foi parar no deserto por acaso. Ele não se perdeu, não foi um acidente, não foi um desvio inesperado no caminho. O próprio Deus conduziu esse momento.
Logo depois do batismo, depois da voz que veio do céu afirmando: "Este é o meu filho amado", o que acontece em seguida não é um milagre, não é uma celebração, não é uma multidão reconhecendo quem ele é. O que acontece é silêncio, isolamento e confronto. Jesus é levado ao deserto. E isso muda completamente a lógica que muita gente construiu sobre a vida espiritual. Porque existe uma expectativa comum de que quando Deus confirma algo, quando Deus fala, quando Deus revela a identidade, o próximo passo deveria ser crescimento visível, portas abertas, reconhecimento, avanço. Mas não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que veio depois da confirmação foi o deserto. E não qualquer deserto, um lugar de esvaziamento, um lugar onde não existe aplauso, não existe validação externa, não existe apoio humano, um lugar onde só permanece aquilo que é real. Agora pensa no impacto disso. Deus afirma quem Jesus é e imediatamente conduz ele para um ambiente onde tudo ao redor poderia tentar contradizer essa verdade. E isso revela um padrão espiritual que muita gente não percebe. Nem toda confirmação vem acompanhada de facilidade. Na verdade, muitas vezes, a confirmação é seguida por um processo. E o processo expõe se aquilo que foi declarado está realmente firmado dentro de você. Porque é muito fácil acreditar quando tudo ao redor confirma. Mas quando o cenário muda, quando o ambiente é seco, quando não existe resposta imediata, quando o tempo passa e nada acontece, é nesse lugar que a identidade começa a ser testada. Não por Deus no sentido de dúvida, mas no sentido de formação. Agora presta atenção nisso. O texto não diz que o diabo levou Jesus ao deserto. Diz que ele foi conduzido para lá antes do confronto acontecer. Isso significa que o deserto não foi um erro, foi um cenário preparado. Isso quebra completamente uma ideia muito comum, a ideia de que todo confronto espiritual é sinal de que algo está fora do lugar. Não. Às vezes o confronto faz parte do caminho. Às vezes o silêncio faz parte da construção. Às vezes o lugar onde nada parece acontecer é exatamente onde algo profundo está sendo estabelecido. Porque é nesse ambiente que a voz de fora diminui e a verdade de dentro precisa se sustentar sozinha. Agora, conecta isso com o que vem em seguida. Jesus está nesse lugar há 40 dias. O corpo enfraquecido, a fome presente, o ambiente hostil, nenhum sinal visível de glória, nenhum movimento externo que confirme aquilo que foi declarado no batismo. E é exatamente nesse ponto que o inimigo aparece. Percebe o momento? Ele não vem quando Jesus está sendo exaltado. Ele não vem no meio de uma multidão. Ele vem no silêncio, na vulnerabilidade física, no momento onde não existe nada externo reforçando a identidade. E é aí que a mesma frase aparece. Se você é... Isso não é coincidência, isso é estratégia, porque o inimigo não precisa esperar você estar forte para tentar te derrubar. Muitas vezes, ele espera você estar cansado, em silêncio, sem resposta, em um momento onde a única coisa que você tem é aquilo que você acredita. E se essa base não estiver firme, a pressão começa a fazer efeito. Agora pensa quantas vezes isso já aconteceu com você. Momentos em que você tinha uma convicção, uma direção, algo que parecia claro, mas com o passar do tempo, com o silêncio, com a falta de resposta, começou a surgir uma pergunta interna. Será que eu entendi certo? Será que é isso mesmo? Será que eu sou quem eu achei que era? Percebe? O ambiente influencia a percepção. E o deserto é exatamente esse lugar onde tudo ao redor parece não confirmar nada. Mas é justamente ali que a verdade precisa permanecer. Isso explica por que esse cenário era necessário. Não porque Deus precisava provar algo, mas porque a identidade precisa ser vivida antes de ser exibida.
E é nesse ponto que a tentação deixa de ser apenas uma tentativa de derrubar e passa a ser um movimento estratégico muito mais profundo, porque o que vem a seguir não é aleatório. Cada abordagem do inimigo tem um alvo específico, e quando você entende isso, você começa a enxergar que não era apenas sobre o que Jesus faria, era sobre como ele responderia. Agora observa com precisão o que acontece quando o inimigo começa a falar, porque aqui não existe improviso, existe estratégia. Cada palavra é pensada, cada proposta tem um alvo específico, e nada do que é dito é aleatório. A primeira coisa que o diabo faz não é oferecer algo grandioso. Ele começa com algo aparentemente simples, quase lógico. Jesus está com fome. 40 dias sem comer. O corpo está enfraquecido. A necessidade é real. Então ele diz: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Isso parece razoável à primeira vista, parece até justificável. Não há nada de errado em comer, não há nada de errado em suprir uma necessidade física, mas o ponto não está no pão, o ponto está na motivação, porque o convite não é apenas para comer, é para usar o poder fora do propósito, é agir baseado na necessidade, não na direção, é responder à pressão, não à vontade de Deus. E tudo isso vem embalado em uma frase que volta ao mesmo lugar. Se você é, ou seja, prove, transforme, mostre, resolva. E é aqui que a estratégia fica clara. O inimigo não está tentando apenas gerar um erro, ele está tentando mudar a fonte da decisão. Porque quando alguém começa a agir baseado em necessidade, urgência ou pressão, essa pessoa deixa de depender da direção e começa a depender da própria capacidade. E isso parece pequeno, mas é uma mudança profunda. Agora pensa na resposta de Jesus. Ele não discute, ele não argumenta, ele não tenta provar. Ele responde com algo que corta completamente a lógica da provocação. Ele diz que nem só de pão vive o homem, ou seja, existe algo mais importante do que suprir uma necessidade imediata. Existe uma prioridade maior do que resolver o agora. Existe uma dependência que vai além daquilo que é visível. Percebe o que aconteceu? Jesus não negou a fome, mas ele não permitiu que a fome definisse a decisão. E isso revela algo extremamente forte. A primeira tentação não é sobre pecado evidente, é sobre independência. É sobre começar a agir sem direção, apenas porque existe uma necessidade. Agora traz isso para a vida real. Quantas decisões são tomadas nesse exato padrão? Pressa para resolver, ansiedade para suprir, impulso para agir. E tudo isso começa com uma justificativa que parece legítima. Eu preciso. Mas a pergunta mais profunda nunca é feita. De onde está vindo essa decisão? Porque nem toda necessidade deve ser atendida imediatamente. Nem toda urgência vem de Deus. E quando você não percebe isso, você começa a viver reagindo, não obedecendo. Agora olha o padrão. O diabo começa com algo simples. Algo que parece lógico, algo que parece inofensivo. Mas por trás disso, existe uma tentativa clara de desconectar Jesus da dependência do Pai. Porque se ele age por conta própria, mesmo que em algo pequeno, isso abre espaço para um padrão. E o padrão é perigoso. Resolver sem consultar, agir sem direção, responder sem discernir. E tudo isso começou com uma frase. Se você é, esse é o ponto de entrada. Mas o inimigo não para por aí. Porque quando a primeira tentativa não funciona, a estratégia muda. E o próximo movimento não é sobre necessidade. É sobre algo ainda mais sutil. Agora a estratégia muda de nível. E se você não prestar atenção, pode achar que é apenas uma repetição. Mas não é. O inimigo percebe que Jesus não respondeu à necessidade imediata. Ele percebe que não conseguiu tirar ele da dependência. Então, ele muda o tipo de abordagem. Não é mais sobre fome,
Agora é sobre fé. O diabo leva Jesus a um lugar alto, ao topo do templo, e diz: se você é o Filho de Deus, se jogue daqui, porque está escrito que os anjos vão te guardar. Percebe o que aconteceu aqui? Agora ele usa a própria palavra. Isso é muito mais perigoso, porque não é mais uma sugestão baseada em necessidade física. É uma provocação espiritual. É uma tentativa de fazer Jesus agir usando algo que parece bíblico, algo que parece correto, algo que parece cheio de fé. Mas não é. É manipulação, é usar a verdade fora do contexto para justificar uma atitude errada. E mais uma vez, tudo começa com a mesma frase: se você é, prove, se joga, mostra. Deixa Deus agir por você. Isso parece espiritual, mas é um desvio sutil. Porque aqui o inimigo não está pedindo que Jesus desobedeça de forma evidente. Ele está sugerindo que Jesus force uma resposta de Deus. Isso é completamente diferente de confiar. Confiar é obedecer. Mas tentar forçar Deus a agir é colocar ele à prova. E isso revela um dos enganos mais perigosos na vida espiritual. Nem tudo que parece fé é fé. Às vezes, é só uma tentativa de controlar o resultado. Agora, observa a resposta de Jesus. Mais uma vez, ele não entra no jogo. Ele não tenta provar nada. Ele não se joga. Ele não usa o poder que tem. Ele responde de forma simples e direta. Não se deve tentar o Senhor. Ou seja, não se deve criar situações para ver se Deus vai responder. Percebe a profundidade disso? O inimigo mudou a estratégia, mas o objetivo continuou o mesmo: fazer Jesus provar algo. Só que agora não mais através da necessidade, agora através da espiritualidade distorcida. E isso é ainda mais perigoso, porque quando a tentação vem disfarçada de lógica, é fácil perceber. Mas quando vem disfarçada de fé, de Bíblia, de algo aparentemente correto, muita gente cai. Agora traz isso para o seu dia a dia. Quantas vezes alguém toma decisões dizendo que é fé, mas na verdade é ansiedade? Quantas vezes alguém tenta forçar uma situação esperando que Deus valide aquilo depois? Quantas vezes alguém age sem direção e depois pede para Deus abençoar? Isso não é fé, isso é teste, e é exatamente isso que estava sendo proposto ali. Se você é, então se joga e Deus vai te provar que você é. Mas quem sabe quem é não precisa colocar Deus à prova. Quem confia não precisa forçar resposta. Quem está alinhado não precisa criar cenário para validar identidade. E mais uma vez, Jesus não caiu nessa armadilha. Ele não respondeu à provocação. Ele não entrou na lógica. Ele permaneceu firme. E isso mostra que a tentação não é só sobre fazer o errado. Às vezes, é sobre fazer algo aparentemente certo, mas da forma errada. E quando isso não funciona, quando nem a necessidade e nem a distorção espiritual conseguem tirar alguém do lugar, o inimigo parte para o nível mais alto, o nível onde muitos não resistem. Agora, o nível da proposta sobe, e aqui não existe mais sutileza. O inimigo percebe que não conseguiu atingir Jesus pela necessidade nem pela distorção espiritual. Então ele vai direto ao ponto mais sensível para qualquer ser humano. Ele oferece poder. Ele mostra todos os reinos, toda a glória, toda a influência. E faz uma proposta direta. Tudo isso pode ser seu agora, sem espera, sem processo, sem dor. Existe apenas uma condição: adoração. Esse é o momento em que a estratégia fica completamente exposta, porque aqui não existe mais disfarce, não existe mais argumento escondido, é uma troca clara. Receba tudo o que você veio conquistar, mas sem passar pelo caminho que foi estabelecido. E isso revela algo extremamente profundo. O inimigo não oferece coisas ruins. Ele oferece coisas boas no tempo errado e da forma errada. Jesus veio para reinar. Isso não estava em discussão. O problema não era o destino. O problema era o caminho.
Porque existe uma diferença enorme entre conquistar algo dentro da vontade de Deus e receber algo fora dela. Agora, observa a proposta. Tudo isso será seu, agora, sem cruz, sem rejeição, sem sofrimento, sem processo. Isso parece vantajoso, mas é uma armadilha. Porque tudo aquilo que é recebido fora do tempo e fora da direção vem com um preço invisível. E o preço aqui era claro: adoração, submissão, trocar a verdade por um atalho. E é aqui que muita gente se perde. Não por causa de coisas erradas evidentes, mas por causa de atalhos que parecem acelerar aquilo que Deus prometeu. Agora pensa quantas vezes isso acontece. A pressa de viver algo antes da hora. A vontade de alcançar algo sem passar pelo processo. A decisão de aceitar algo que parece bom, mas que exige uma pequena concessão de princípios. E essa concessão sempre parece pequena no início. Mas ela muda tudo. Porque quando você aceita um atalho, você abre mão do processo que sustenta aquilo que você vai receber. E sem processo não existe estrutura. Sem estrutura não existe sustentação. Jesus poderia ter aceitado. Ele tinha poder para isso, mas ele sabia que não se tratava apenas de receber algo. Se tratava de como aquilo seria estabelecido. E, mais uma vez, a resposta não vem carregada de explicação longa. Vem direta. Adorar somente a Deus. Ou seja, não existe negociação, não existe troca, não existe concessão. E é aqui que a diferença se torna evidente. Jesus não estava tentando provar quem ele era. Ele estava alinhado com quem ele era. E por isso, nenhuma proposta que exigisse sair desse alinhamento fazia sentido. Percebe o padrão completo agora? Primeiro, a necessidade. Depois, a distorção espiritual. Agora o atalho. 3 caminhos diferentes com o mesmo objetivo. Fazer alguém sair da posição de dependência e entrar em um movimento de prova, controle ou antecipação. E isso continua acontecendo todos os dias. Pessoas abrindo mão de princípios para acelerar resultados. Pessoas aceitando menos do que deveriam para evitar o processo. Pessoas trocando direção por oportunidade. E tudo isso parece justificável no início, mas o preço sempre aparece depois. E é por isso que essa cena no deserto não é apenas sobre resistência. É sobre discernimento. É sobre reconhecer que nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. É sobre entender que o caminho importa tanto quanto o destino. E agora que você enxergou isso, você começa a perceber que essa não era apenas uma tentativa de derrubar Jesus. Era algo muito mais profundo. Era uma tentativa de antecipar algo que ainda não deveria ser revelado. Agora, tudo começa a se encaixar de forma mais clara, porque a pergunta que ficou desde o início finalmente encontra uma resposta mais profunda. O diabo não estava apenas tentando fazer Jesus cair em um erro simples. Ele estava tentando provocar uma reação. Ele queria uma manifestação antes do tempo. Ele queria que Jesus provasse algo que já era verdadeiro, mas que ainda não deveria ser exibido daquela forma. E isso muda completamente a forma como você entende aquele encontro. Não era só sobre transformar pedra em pão. Não era só sobre se jogar do templo. Não era só sobre receber reinos. Tudo isso era superficial perto do objetivo real. O objetivo era fazer Jesus agir para provar quem ele era. Agora presta atenção nisso. Quem sabe quem é, não vive tentando provar o tempo todo. Quem está seguro na identidade não reage a qualquer provocação. Mas quem ainda não está firme, qualquer dúvida gera movimento, qualquer questionamento gera reação, qualquer pressão gera uma necessidade de mostrar, de justificar, de validar. E é exatamente isso que o inimigo tenta explorar. Ele não cria uma mentira direta. Ele cria um cenário onde você sente vontade de provar. E quando você entra nesse ciclo, você começa a agir fora do tempo,
fora da direção, fora do propósito, porque você não está mais respondendo a Deus. Você está respondendo à dúvida. Agora pensa no impacto disso na vida real. Quantas decisões foram tomadas apenas para provar algo, provar valor, provar capacidade, provar que estava certo, provar que Deus estava com você. E sem perceber, essas decisões não vieram de direção, vieram de pressão. E decisões tomadas sob pressão quase sempre levam para caminhos que parecem rápidos, mas não são sustentáveis. Agora, volta para Jesus. Ele não caiu em nenhuma dessas armadilhas. E não foi porque ele não tinha poder. Foi porque ele não precisava provar. Isso é muito forte, porque revela que o verdadeiro domínio não está em mostrar força, mas em permanecer alinhado. O verdadeiro controle não está em reagir, mas em saber quando não agir. E isso vai completamente contra a lógica do mundo. Porque o mundo ensina a responder, a reagir, a mostrar, a provar o tempo todo. Mas o deserto revela outra coisa. Revela que existe força em não responder à provocação. Revela que existe maturidade em não agir sob pressão. Revela que existe segurança em não precisar provar nada. E é exatamente isso que o inimigo não consegue lidar. Ele trabalha com dúvida, ele trabalha com pressão, ele trabalha com urgência. Mas quando encontra alguém que não reage a isso, a estratégia perde força. E foi isso que aconteceu ali. Não foi apenas uma vitória sobre 3 tentações. Foi a derrota de uma estratégia. Uma estratégia que continua sendo usada todos os dias. E talvez você nunca tenha percebido, mas essa mesma lógica pode estar influenciando decisões na sua vida agora. A vontade de provar, a pressa de responder, a necessidade de mostrar. Tudo isso pode parecer normal, mas pode ser exatamente o mesmo tipo de provocação acontecendo em outro contexto. E se você não reconhecer isso, você pode acabar vivendo uma vida inteira reagindo ao que deveria apenas ignorar. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo. Existe uma forma de não cair nesse padrão. E é exatamente isso que Jesus revela na forma como ele responde. Agora observa com profundidade a forma como Jesus responde, porque aqui está a chave que muda tudo. Ele não entra em discussão. Ele não tenta explicar quem ele é. Ele não usa o poder para silenciar o inimigo. Ele faz algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Ele responde com a palavra. Mas não é apenas repetir um versículo. Existe um princípio por trás disso que muita gente ignora. Jesus não reage emocionalmente. Ele não responde pela pressão do momento. Ele responde a partir de uma base que já estava estabelecida antes do confronto começar. Isso significa que a vitória não começou no deserto. Ela começou antes, porque ninguém sustenta firmeza sob pressão se não construiu essa firmeza no silêncio. Agora pensa nisso com calma. O deserto não foi o lugar onde Jesus decidiu o que fazer. Foi o lugar onde aquilo que já estava definido foi testado. Isso muda completamente a forma como você enxerga suas próprias batalhas. Porque muita gente acha que vai decidir na hora, que vai ter força no momento, que vai conseguir reagir corretamente quando a pressão vier. Mas a verdade é outra. Você não decide no momento da pressão. Você revela o que já estava dentro de você. E é por isso que Jesus não precisou pensar muito. Não precisou hesitar, não precisou negociar. A resposta já estava pronta. Não porque ele decorou algo, mas porque ele estava alinhado. Agora observa o padrão das respostas. Ele não responde ao diabo diretamente. Ele não tenta convencer. Ele não tenta vencer em argumento. Ele simplesmente declara a verdade e permanece nela. E isso é completamente diferente de como a maioria das pessoas reage. Porque quando alguém é pressionado, a tendência é se defender, explicar, justificar, tentar provar que está certo. Mas Jesus não faz nada disso. Ele não entra no jogo. E isso
é fundamental. Porque o inimigo trabalha criando um ambiente onde você sente que precisa reagir. Mas nem toda provocação exige resposta, nem toda dúvida merece atenção, nem toda pressão deve ser atendida. E quando você entende isso, você começa a sair de um lugar de reação e entra em um lugar de posicionamento. Agora traz isso para a sua vida. Quantas vezes você respondeu quando deveria ter permanecido firme? Quantas vezes você explicou quando não precisava? Quantas vezes você tentou provar algo que já estava resolvido dentro de você? Percebe? O desgaste vem da reação. A força vem do posicionamento. E é exatamente isso que Jesus demonstra. Ele não luta contra o diabo tentando vencer. Ele permanece na verdade, e isso já é suficiente. E isso revela algo muito importante. A batalha não é vencida pela intensidade da reação. É vencida pela consistência da verdade. E quando a verdade está firmada, a pressão perde efeito. Agora entende por que o inimigo tenta gerar dúvida? Porque quando existe dúvida, você sai da verdade. E quando você sai da verdade, você começa a reagir. E quando você reage, você entra no jogo. Mas quando você permanece firme, quando você não precisa provar, quando você não responde à provocação, o jogo acaba. E foi isso que aconteceu no deserto. Não houve espetáculo, não houve demonstração de poder. Houve alinhamento. E isso foi suficiente. Mas existe um último ponto que conecta tudo isso diretamente com a sua vida, de uma forma que talvez você nunca tenha parado para pensar. Agora, tudo isso deixa de ser apenas uma história e começa a tocar diretamente a sua vida. Porque o que aconteceu no deserto não ficou preso naquele momento. Aquela estratégia continua ativa, do mesmo jeito, com as mesmas frases, com os mesmos gatilhos, apenas em cenários diferentes. A pergunta mudou de forma, mas a essência continua a mesma. Se você então prove. E talvez você nunca tenha percebido, mas essa lógica aparece em situações simples do dia a dia. Quando você sente que precisa mostrar que é capaz. Quando você se vê tentando provar seu valor para alguém. Quando você toma decisões para validar aquilo que acredita sobre si mesmo. Quando você age para mostrar que Deus está com você. Tudo isso parece normal. Parece até necessário em alguns momentos. Mas quando você olha com mais profundidade, percebe que muitas dessas ações não vêm de direção, vêm de pressão. E viver sob pressão muda completamente a forma como você decide, porque a pressão gera pressa. A pressa gera escolhas antecipadas, e escolhas antecipadas quase sempre ignoram o tempo de Deus. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já tomou uma decisão porque não queria parecer fraco? Quantas vezes você já respondeu algo só para não ficar em silêncio? Quantas vezes você já aceitou algo porque não queria esperar mais? Percebe o padrão? Não é sobre o que você fez, é sobre o que te levou a fazer. E muitas vezes, o que te levou foi exatamente isso, a necessidade de provar. E isso cansa, porque viver tentando provar algo o tempo todo desgasta, drena, tira a paz. Você nunca descansa, nunca se sente suficiente, nunca sente que chegou em um lugar seguro. Sempre existe algo a mais para mostrar, algo a mais para validar. Mas o deserto revela uma verdade completamente diferente. Quem sabe quem é, não vive tentando provar. Quem está alinhado não vive reagindo. Quem confia não vive correndo. E isso muda tudo. Porque então a vida deixa de ser uma sequência de respostas à pressão e passa a ser um movimento guiado por direção. Você não precisa mais aceitar qualquer oportunidade. Você não precisa mais responder a qualquer provocação. Você não precisa mais provar nada para ninguém. E isso não é passividade. Isso é maturidade. É entender que a sua identidade não depende da reação dos outros. Não depende do reconhecimento externo, não depende da urgência do momento. Ela já foi definida. E quando isso se torna claro,
A forma como você vive muda completamente. Você começa a escolher com mais calma. Você começa a discernir melhor. Você começa a perceber quando algo está tentando te empurrar para fora do tempo. E você aprende a permanecer. E permanecer exige mais força do que reagir, porque reagir é imediato, mas permanecer exige convicção. E foi exatamente isso que Jesus demonstrou. Ele não reagiu, ele permaneceu. E essa é a diferença que muda tudo, porque o inimigo continua usando a mesma pergunta. Mas agora você sabe reconhecer. E quando você reconhece, você não entra no jogo. E quando você não entra no jogo, a estratégia perde força. E quando a estratégia perde força, você deixa de viver pressionado e começa a viver posicionado. E é aqui que tudo se fecha de forma completa. O deserto não foi um lugar de derrota. Foi um lugar de definição. Foi ali que ficou claro que identidade não se prova. Identidade se sustenta. E quando isso se torna real dentro de você, nenhuma provocação externa tem força suficiente para te tirar do lugar. Se essa mensagem falou com você, se isso fez sentido de uma forma mais profunda, se inscreve no canal Sinais do Alto e comenta: eu não preciso provar, eu preciso confiar. Agora fecha tudo com atenção, porque isso aqui define como você vai sair desse vídeo. O deserto não foi um acidente, não foi um atraso e não foi um desvio. Foi um lugar estratégico, onde a identidade foi colocada à prova. Não para Deus descobrir algo, mas para mostrar que aquilo que foi declarado é suficiente para sustentar qualquer cenário. E isso muda a forma como você enxerga seus próprios momentos de silêncio, de espera e de pressão. Porque talvez você esteja olhando para o seu deserto como um problema, quando na verdade ele pode ser um processo. Um lugar onde você não precisa provar nada, mas precisa permanecer firme naquilo que já foi dito sobre você. E isso é difícil, porque o mundo ao seu redor grita por resposta, por ação, por movimento. Mas a voz de Deus muitas vezes te chama para permanecer, confiar e não ceder à pressão de provar. E é exatamente aí que a maioria se perde. Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas por não conseguir sustentar a própria identidade sem precisar validá-la o tempo todo. Agora, pensa com sinceridade. Se você parasse hoje de tentar provar, o que mudaria nas suas decisões? Se você não precisasse mostrar nada para ninguém, o que você deixaria de fazer? Se você confiasse totalmente no tempo de Deus, quais escolhas você não anteciparia? Essas perguntas revelam muito mais do que qualquer resposta pronta, porque elas expõem o que está te movendo. E quando você entende isso, você começa a viver de outra forma, mais consciente, mais alinhado, mais firme. Você para de reagir à dúvida e começa a responder à verdade. Você para de correr atrás de validação e começa a descansar naquilo que já foi definido. Você para de viver pressionado e começa a viver posicionado. E isso muda tudo, porque quando você não entra no jogo da provocação, o inimigo perde espaço. Quando você não responde à pressão, a pressão perde força. Quando você não tenta provar, você começa a viver com paz. E essa paz não vem de circunstâncias perfeitas. Ela vem de uma identidade bem definida. O deserto não te define. O que te define é aquilo que você sustenta dentro dele. E agora você tem duas escolhas: continuar reagindo às provocações, tentando provar, correndo atrás de validação. Ou decidir permanecer, confiar e viver a partir daquilo que Deus já declarou. Se essa mensagem falou com você, se isso fez sentido em um nível mais profundo, se inscreve agora no canal Sinais do Alto. E escreve aqui embaixo, não como um comentário qualquer, mas como uma decisão. Eu não preciso provar, eu preciso confiar. Isso não é apenas uma frase, é um posicionamento. E quando isso se torna real, tudo começa a mudar.
Agora que você chegou até aqui, existe algo que você precisa decidir com consciência. Porque entender essa mensagem não é suficiente. Se isso não muda a forma como você vive, então vira apenas informação, e informação sozinha não transforma ninguém. O que aconteceu no deserto não foi apenas um evento isolado, foi um padrão revelado, uma estratégia exposta, uma forma de ataque que continua acontecendo silenciosamente todos os dias. E o mais perigoso é que muitas vezes isso passa despercebido. Você não percebe quando começa a agir por pressão. Você não percebe quando começa a tomar decisões para provar algo. Você não percebe quando a pressa começa a te empurrar para escolhas antecipadas. E quando percebe, muitas vezes já está lidando com as consequências. Mas agora você viu. Agora você entende. E quando você entende, você ganha a capacidade de escolher diferente. Você começa a reconhecer a provocação antes de reagir. Você começa a identificar a dúvida antes de responder. Você começa a perceber quando algo está tentando te tirar do tempo certo. E isso te coloca em um lugar completamente diferente. Um lugar de consciência, um lugar de domínio, um lugar de posicionamento. Você não é mais conduzido pela urgência. Você não é mais pressionado pela necessidade de provar. Você não é mais movido pela dúvida. Você passa a viver a partir da verdade. E viver a partir da verdade exige decisão. Exige que você pare, observe e escolha não reagir automaticamente. Exige que você abra mão da necessidade de validação. Exige que você confie mesmo quando não existe confirmação externa. E isso não é fácil. Mas é libertador. Porque quando você para de tentar provar, você descobre que pode finalmente descansar. Descansar não significa parar. Significa agir a partir da direção, não da pressão. Significa decidir com clareza, não com ansiedade. Significa viver com paz, não com urgência. E essa é a mudança que esse momento no deserto revela. Jesus não venceu apenas porque resistiu. Ele venceu porque não entrou no jogo. Ele não aceitou a provocação. Ele não respondeu à dúvida. Ele não cedeu à pressa. Ele permaneceu. E permanecer é uma escolha que você também pode fazer. Hoje, agora, nesse momento. E essa escolha começa com algo simples. Reconhecer quando a dúvida tenta te provocar. Reconhecer quando a pressão tenta te mover. Reconhecer quando a necessidade de provar começa a crescer. E decidir não responder. Decidir permanecer. Decidir confiar. Se isso fez sentido para você, se isso abriu sua mente de uma forma diferente, se você percebeu que muitas decisões que você tomou vieram desse lugar de pressão, então isso não pode parar aqui. Se inscreve no canal Sinais do Alto, porque aqui você vai aprender a enxergar aquilo que normalmente passa despercebido. E escreve aqui embaixo, não por obrigação, mas como um posicionamento claro. Eu não preciso provar, eu preciso confiar. Porque quando isso deixa de ser apenas uma frase e se torna uma decisão, a forma como você vive começa a mudar de verdade.